estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, espero que estejam se cuidando. Hoje temos mais uma aula. Hoje temos uma aula de História e Arte. Vamos continuar falando sobre o continente africano, seus povos e sua cultura. Vamos lá? Vejam, a história da África é muito rica. Esse imenso continente tem muita coisa para nos mostrar. Essa história se divide em alguns momentos. Primeiramente, sabemos que os homens saíram da África há 300 mil anos atrás em direção ao continente europeu, asiático, e isso pode ser comprovado por meio de fósseis que foram encontrados por arqueólogos, cientistas que conseguiram perceber que esses primeiros homens foram originários daquele território. A história da África também, no avançar, aconteceram algumas situações. Por exemplo, em torno de 800 a 150 anos antes de Cristo, ela sofreu invasões de fenícios, gregos e também de romanos. Esses povos começaram a interagir com os habitantes daquele continente. E a história foi avançando e outras coisas aconteceram. Por exemplo, quando estávamos ali na Idade Média, os árabes passaram a interagir também com os povos africanos. Essas situações promoveram a interação entre povos com culturas bem diferentes. E hoje nós vamos falar dos povos que já habitavam o continente africano anteriormente à chegada dessas pessoas que estavam vindo para explorar ou buscar algumas das riquezas do continente africano. Vamos lá? Olhem lá, nós temos ali a região do Sahel. Percebam aquela faixa que atravessa o continente de um lado ao outro. Essa faixa que atravessa o continente, ela está localizada onde é o deserto do Saara. Ali viviam povos chamados de berberes. Esses povos eram povos nômades. O que quer dizer nômades? Nômades são aqueles povos que se locomovem em busca de alguma situação. No caso, os berberes eram comerciantes. Eles viajavam e vendiam produtos para as pessoas que viviam naquela região. Nós também temos outros reinos bem conhecidos e que fizeram parte da história da África. Por exemplo, o reino de Gana, Mali e Songhai. Esses reinos foram se sobrepondo uns aos outros, e o que chama a atenção é que todos eles margeavam um importante rio africano, o rio Níger, como vocês podem ver aí na tela de vocês. Eles tinham alguns conhecimentos sobre situações econômicas, como, por exemplo, a mineração do ouro. Eles também conseguiam extrair o sal. E o que é interessante dessas culturas é justamente o fato de que elas se sobrepuseram umas às outras. Em determinados momentos históricos, uma se sobrepôs à outra, exercendo uma certa soberania sobre aquele território. Nós também vamos falar um pouco do Reino do Congo. Vejam ali no mapa. O Reino do Congo foi um reino muito importante para a história africana. As pessoas que lá viviam tinham um domínio sobre a produção de armas. Eles tinham um conhecimento sobre o uso dos metais e por isso conseguiam fabricar alguns tipos de armas. Eles também eram chamados de bantus, como vocês podem ver na imagem aí na tela de vocês.
Economicamente, os bantus conseguiam também utilizar o ouro, o sal e também tinham muitos conhecimentos sobre a agricultura. Outro povo que merece ser mencionado aqui eram os iorubás. Esse povo também tinha muitos conhecimentos. Eles, inclusive, conseguiam construir cidades. Eles exerciam uma certa capacidade sobre o domínio da urbanidade, ou seja, eles conseguiam edificar construções que chamavam a atenção naquele território. A economia dos iorubás também era diversificada. Eles tinham domínio sobre o couro, os metais e também sobre a madeira. Percebam aí na tela de vocês que todos esses elementos citados aí foram transformados de alguma maneira em algum tipo de arte, como vocês podem perceber. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a produção das histórias africanas. Vamos agora conhecer uma lenda africana, a história do baobá, uma árvore muito importante para aquele continente. Vamos ouvir e daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, certo? O coração do baobá. No coração da África havia uma extensa planície, e no centro dessa planície erguia-se uma alta e frondosa árvore. Era o baobá. Um dia, embaixo do sol escaldante do meio-dia africano, corria pela planície um coelho. Cansado, quis abrigar-se à sombra do baobá. Que sombra acolhedora e amiga você tem, baobá? O baobá, que não costumava receber palavras de agradecimento, ficou muito feliz, tanto que passou a balançar os seus galhos, balançando suas folhas, como se fosse uma dança de alegria. O coelho, percebendo a reação da árvore, quis aproveitar-se um pouco da situação. Realmente, sua sombra é muito boa. Mas e esses frutos que eu estou vendo lá em cima? Não me parecem assim grande coisa. O baobá, picado no seu amor próprio, caiu na armadilha e soltou lá de cima de seus galhos um belo e redondo fruto que rolou pelo capim perto do coelho. Este, mais do que depressa, farejou o fruto e o devorou, pois ele era delicioso. Saciado, voltou para a sombra da árvore, agradecendo. Bem, sua sombra é boa. Seu fruto também é da melhor qualidade. Mas e o seu coração, baobá? Será ele doce como o seu fruto ou duro e seco como a sua casca? O baobá, ouvindo aquilo, deixou-se invadir por uma emoção que há muito não sentia. Mostrar seu coração? Como ele queria! Mas era tão difícil. Por outro lado, o coelho havia se mostrado tão terno, tão amigo, e assim hesitante, o baobá foi lentamente abrindo o seu tronco. Foi abrindo, até tornar uma fenda, e por onde o coelho pôde ver, extasiado, o tesouro que havia em seu interior. Eram joias preciosas, um tesouro magnífico, que o baobá ofereceu a seu amigo. Maravilhado, o coelho pegou algumas joias e saiu agradecendo. Muito obrigado, bela árvore, jamais esquecerei. O caminho era longo e o coelho encontrou uma hiena. Logo, a hiena se interessou pelas joias que o coelho carregava. E no dia seguinte, quis repetir exatamente o que ocorrera no dia anterior.
A hiena correu pela planície, percorreu passo a passo tudo o que o coelho havia lhe contado e foi deitar-se à sombra do baobá. Elogiou a sombra e pediu-lhe um fruto. Elogiou-lhe o fruto e finalmente pediu para ver o seu coração. O baobá, a quem o coelho, na véspera, havia tornado mais confiante, mais generoso, dessa vez nem hesitou. Abriu o seu coração, foi abrindo devagarinho, saboreando cada minuto dessa entrega. Mas a hiena, impaciente, pulou com as suas garras no tronco do baobá, gritando: "Abra logo esse coração, não aguento esperar. Ande, eu quero todo o tesouro para mim, eu quero todo esse tesouro, entendeu?" O baobá, apavorado, fechou imediatamente o seu tronco, deixando a hiena de fora, a uivar desesperada, sem conseguir pegar nenhuma joia. E por mais que ela arranhasse a árvore, ela nada conseguia. A partir desse dia é que a hiena ganhou o costume de vasculhar as entranhas dos animais mortos, pensando em encontrar ali algum tesouro. Mal sabe ela que esse tesouro só existe enquanto o coração está vivo, batendo forte. Quanto ao baobá, nunca mais ele se abriu. E aí, gostaram dessa história? É fantástica, não é mesmo? É muito interessante compreender como o continente africano é rico. E se vocês conseguirem relacionar, vocês vão poder entender que essa árvore, o baobá, pode muito bem ser comparado ao próprio continente. Uma árvore gigantesca, com muitas riquezas e que, de certa maneira, não foi muito bem apreciada pelas pessoas. Quem seriam as pessoas nesse texto? A hiena. A hiena não tentou retirar do baobá o melhor que ela tinha. Ela estava disposta a entregar suas riquezas. Contudo, a hiena não foi feliz ao tentar retirar os tesouros do baobá. Muito legal esse texto, não é mesmo? Agora, vamos falar ali um pouco do baobá. Vejam como as fotografias que mostram a estrutura dessa árvore chamam a atenção. Percebam ali à esquerda, à direita da tela de vocês, o tamanho dessa árvore. É uma árvore imensa, ela pode atingir até 30 metros de altura, 9 metros de diâmetro. E para que ela atinja esse tamanho, ela pode sobreviver centenas ou até 1000 anos. É uma árvore fantástica, não é mesmo? Vamos agora falar um pouco sobre a música e a dança, que fazem parte da cultura desse imenso continente. Primeiramente, vamos falar ali uma coisa que é importante. Existem diversas danças na África. Contudo, algo chama muito a atenção. A maioria dessas danças tem características comuns, como, por exemplo, elas são praticadas em círculos, como mostra a imagem, ou em semicírculos, ou até mesmo em fileiras. Vejam que são características comuns à grande maioria das danças. Isso não significa que todas são iguais. As danças também representam ritos. E o que seriam esses ritos? São celebrações de momentos ou passagens da vida das pessoas, como, por exemplo, o nascimento, o casamento e até mesmo a morte. Sim, até a morte pode ser celebrada em alguns momentos por meio da música e da dança. Vejam ali o povo berbere na prática do awat, que é uma dança que vai celebrar, esses momentos, esses ritos que fazem parte da vida. Essas danças também podem significar algum tipo de agradecimento.
O que normalmente nós podemos agradecer? Podemos agradecer por situações das mais diversas possíveis. Uma dança de agradecimento é o Gedra, que percebam ali na foto, nós temos diversas pessoas vestidas todas de azul, e o que elas fazem nessa dança? Agradecem pela prosperidade atingida. A mesma coisa ocorre com uma outra dança, a Moribaiasa, que é uma dança praticada por mulheres de uma aldeia da Guiné. E nessa dança, o que ocorre? As mulheres circulam a aldeia com roupas velhas e sempre chamando outras mulheres para participar da dança. Ao final, elas mudam essa vestimenta para uma roupa muito melhor e dessa maneira estão representando também essa prosperidade, ou seja, o agradecimento sobre as coisas que eles têm acesso, as coisas que podem produzir algum tipo de conforto. Muito legal, não é mesmo? Aqui também temos as tradições. Então, muitas danças representam tradições das mais diversas. Um exemplo de tradição é o Quilandu-Quilo. Vejam ali que as pessoas praticam essa dança com algumas vestimentas que chamam a atenção. A palavra Quilandu-Quilo, inclusive, significa diversão, alegria. É uma dança folclórica que mantém as tradições daquele lugar. Assim como também o Indlamo, que é uma dança que nos traz referência aos guerreiros. Vejam como que são essas vestimentas. Elas vão trazer as tradições, ou seja, vão manter tradições, algo que já vem de geração para geração. E todas essas danças também são acompanhadas de instrumentos musicais. Esses instrumentos musicais muitas vezes são instrumentos de percussão, batuques ou tambores. Vocês conhecem instrumentos de percussão? Vamos juntos assistir a um vídeo que vai mostrar e exemplificar quais são os principais instrumentos de percussão. Vamos lá? E aí, gostaram? Muito interessante conhecer alguns instrumentos de percussão, como a caixa, os pratos, pandeiro, reco-reco. Agora, eu gostaria que vocês respondessem a uma questão. Vejam ali na tela de vocês. Qual desses, aliás, é o único instrumento de percussão que foi apresentado? E aí, vocês conseguem responder? Vejam, temos ali um piano, temos um violão, temos o reco-reco, temos também uma flauta. Qual desses é o único instrumento de percussão? Se você acredita que seja o reco-reco, você acertou. O reco-reco é um instrumento de percussão. Se vocês
perceberem, instrumentos de percussão são aqueles que produzem algum tipo de som pelo atrito entre uma baqueta e o instrumento, ou mesmo pelo toque das mãos diretamente no instrumento. Certo, pessoal? Agora vamos falar um pouco sobre a cultura adinkra. Já que falamos das danças e também da música, que faz parte desse imenso continente, vamos conhecer um pouco das artes visuais. A cultura, a simbologia adinkra tem muito a nos ensinar. Vejam, o que é essa simbologia adinkra? O povo Akan, que hoje se espalha pelos territórios de Gana e Costa do Marfim, é mundialmente conhecido pelas significativas habilidades em tecelagem. Entre as produções locais destacam-se os tecidos adinkra, uma espécie de arte feita com carimbos sobre os tecidos. Os adinkras simbolizam ou representam uma espécie de dicionário de valores. Os distintos significados muitas vezes estão relacionados com provérbios. Olhem que interessante. Então, essa simbologia, ela é passada por meio de uma produção artística ou característica de um determinado povo, uma produção artística de um determinado povo. Vejam, são espécies de carimbos com desenhos, né, que vão representar algum tipo de sentimento ou mesmo um provérbio. O que é um provérbio? É um ensinamento, é uma reflexão sobre a vida, não é mesmo? Ali na foto que vocês têm na tela, temos os tecidos, né, com as estampas adinkras, e também temos os próprios carimbos, que são talhados em madeira. Cada um desses carimbos tem um significado. Nós os chamamos de ideogramas. Aqui nós temos alguns ideogramas dos quais vamos falar. Vejam lá. Primeiramente, na tela de vocês, temos o sankofa. Esse importante adinkra tem um significado muito especial. Olha lá, ele significa, então, retomar o passado para ressignificar o presente e construir o futuro. Não é legal isso? Vejam que temos ali um pássaro e um coração. Esses dois ideogramas representam o mesmo adinkra, o sankofa. O que chama bastante atenção é o próprio significado desse adinkra. Por quê? Pensem, o que seria então retornar o passado para mudar, né, trazendo um novo significado para o presente e desse modo construir o futuro. É muito importante pensar nessa sabedoria, porque somente a partir do conhecimento do passado, mudando a nossa postura no presente, é que pode construir um futuro melhor, não é mesmo? Temos outros ideogramas adinkras na tela de vocês. Temos um que representa a amizade, a mortalidade, a justiça. Se vocês perceberem, cada desenho tem uma relação muito próxima com o seu significado. Vejam ali que a amizade são dois corpos muito próximos um do outro, quase que de maneira espelhada, né? Isso lembra bastante uma amizade. Temos ali a mortalidade com uma espécie de escada. O que será que seria essa escada? Talvez uma escada que leva a pessoa até outro plano, ou mesmo a justiça representada por aqueles dois quadros, talvez algemas, né, que podem significar ali, né, a própria justiça sendo feita. Aqui temos também a fé em Deus, a beleza feminina e também a adaptabilidade. Cada um desses desenhos também é muito próximo do seu significado. Vejam, a fé em Deus ali, representada por um galho com diversas folhas, e ali, então, Deus poderia talvez ser o próprio galho e as folhas, as pessoas que estão unidas a Deus. É uma possibilidade, um grande significado, não é mesmo? Temos ali o pente
representando a feminilidade, a beleza, e por último ali a adaptabilidade. Vejam ali que esse símbolo adinkra é um animal, e um crocodilo, na verdade. O crocodilo é um animal que se adapta muito bem a situações em que ele pode ficar um longo tempo sem comer, sem se alimentar. Então, nós temos uma reflexão sobre como podemos nos adaptar às situações impostas pela vida. Agora, eu gostaria que vocês pegassem o caderno de vocês e já coloquem a data de hoje, né, que vocês estão assistindo a essa aula, e também eu tenho um enunciado. Eu gostaria que vocês fizessem o quê? Partindo da sabedoria adinkra, como você representaria o amor à família? Agora, você vai ter que usar a sua criatividade. Pensem, qual símbolo que faz parte da sua vida poderia representar o amor e também a família? Como que você representaria esse significado, essa situação da vida que faz parte da nossa vida? Eu vou dar um tempo para que você copie o enunciado e tente fazer esse desenho. Vamos lá?
E aí, conseguiram fazer essa ilustração? Não é muito difícil, não é mesmo? Eu tenho uma sugestão. Na realidade, esse não é um símbolo adinkra. Seria uma sugestão, porque esse exercício é um exercício de criatividade. Você que vai colocar o seu sentimento no papel. Primeiramente, o amor mundialmente é representado por um coração, não é mesmo? Então, eu coloquei ali um coração. Você pode ter colocado um outro elemento. Uma segunda possibilidade para completar essa ideia poderia ser, talvez, um círculo com outro círculo dentro e com círculos menores para representar a família. Vejam, o amor, a família. Então, nós temos uma representação. Perceberam que, nesse exercício, o que nós fizemos? Trouxemos para a nossa realidade uma representatividade de uma cultura diferente. Nós, aqui no Brasil, não costumamos usar os adinkras, mas nós podemos criar ideogramas dentro dos nossos sentimentos. Conseguiram compreender essa ideia? Eu espero que todos vocês tenham sido criativos e tenham tentado fazer essa atividade. Vamos para a próxima? Vamos lá? Olhem lá, o número 2. Eu tenho um enunciado. Escreva os nomes dos instrumentos musicais. Vejam, eu tenho diversos instrumentos musicais ali. E eu tenho a primeira letra de cada um deles. Vocês assistiram a um vídeo que apresentou diversos instrumentos. Lembram lá que foram apresentados o reco-reco, o pandeiro, a caixa, o triângulo, foi apresentado também os pratos e tantos outros. Agora, eu gostaria que vocês escrevessem o nome dos instrumentos que estão aparecendo nas imagens, logo ali abaixo dos desenhos. Você não vai precisar desenhar agora, basta escrever os nomes. Vamos lá?
Conseguiram? Vamos lá, vamos resolver essa questão? Olhem lá, o primeiro instrumento musical que apareceu aí na tela de vocês foi a caixa. Viram as baquetas ali acima? Não lembra uma caixa, o formato daquele instrumento musical? O segundo foi o pandeiro. Esse é popular aqui no Brasil, não é mesmo? O terceiro, os pratos. Não lembram pratos que nós utilizamos na cozinha? Tem a mesma forma, não é mesmo? E por último, temos ali o triângulo. Todos esses instrumentos são instrumentos de percussão. Lembram? Instrumentos de percussão são aqueles que podem emitir som a partir do atrito das mãos, diretamente no instrumento, ou com auxílio de uma baqueta. Certo, pessoal? Agora, vamos para o próximo exercício. Só que antes eu vou deixar um tempinho para que vocês registrem as respostas caso não tenham conseguido. Vamos lá? E aí, conseguiram registrar? Vamos lá, vamos para o próximo exercício. Agora, o número 3 pede o seguinte: qual é a grande semelhança entre as diversas danças africanas? Falamos de algumas semelhanças. Eu gostaria que vocês citassem qual é a grande semelhança entre as danças que foram apresentadas na aula de hoje. Vamos lá? Copiem o enunciado e tentem registrar essa resposta. Eu vou dar um tempinho para vocês.
E aí, conseguiram registrar essa resposta? Vamos lá ver qual é a grande diferença, a grande característica comum a essas danças? Olhem lá, são praticadas em círculos, semicírculos ou fileiras. Lembram? Elas possuem diversas semelhanças. Inclusive, a grande maioria delas utilizam instrumentos de percussão. Mas a grande semelhança entre elas é justamente essa daqui, a forma como elas são apresentadas, a posição das pessoas que a praticam. Elas podem estar nas posições de círculos, semicírculos ou até mesmo fileiras. Eu vou dar um tempinho para que vocês registrem essa resposta, caso não tenham conseguido. Vamos lá? E aí, pessoal, copiaram? Eu espero que sim. Hoje a nossa aula vai terminando por aqui. Eu espero que vocês continuem em casa, continuem se cuidando e, principalmente, espero que vocês estejam participando das nossas aulas. Certo, pessoal? Por hoje, terminamos a nossa aula por aqui. Continuem participando sempre, ok? Até lá, até a próxima aula. Tchau!